Simbora para a bioquímica. Então, nessa parte, vamos falar de compostos inorgânicos. A outra parte a gente já falou que seria de água, então o videozinho está espalhado por aqui, não sei, aqui do lado, lá embaixo, não sei, procura, dá uma olhada em água também, tá bem legal. E nessa aulinha a gente vai para sais minerais. Então, bioquímica, compostos inorgânicos são divididos em água e sais minerais, que são compostos sem carbono. A água já foi, está em outro vídeo, procura. E aqui a gente vai para sais minerais. Então, os sais minerais são encontrados de três formas no nosso organismo, tá? Dissolvido, insolubilizado, que é cristal, e ou associado a compostos orgânicos. Então, o que está solubilizado, o que está disponível na forma solúvel, ele vai ter carga positiva ou ter carga negativa, sódio, potássio, cloro, iodo. O que está insolubilizado, ou seja, que não é solúvel, que é na forma de cristal. Você tem, por exemplo, vai lá, fosfato, carbonato de quê? Cálcio, por exemplo, na estrutura óssea. E vamos dar um exemplo bem clássico aqui do sal associado a um composto orgânico, hemoglobina, ferro associado a hemoglobina, né? Então aí, essa daí todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus. Então, nesse caso nós temos, tá bom, vai que você não sabia, tá sabendo agora, isso aí, mandou ver. E aí, resultado, esses sais são encontrados dessas três formas: dissolvido, em forma de cristal e associado a composto orgânico, tranquilo? Em relação à ingestão, os nutrientes eles podem ser divididos em dois grupos: micronutrientes ou macronutrientes, tá? Quando você tem micro, é aquele que você necessita de 100 mg, abaixo de 100 mg por dia. Macro é aquele que você necessita a mais de 100 mg por dia. Então, macro, acima de 100 mg dia, e micro, abaixo de 100 mg dia, ok? Então, eu vou escrever aqui e já vou deixar esse quadro pronto para você agora. Tcharam! Então, tá aí. Então, você encontra sais minerais dissolvidos na forma de cristais, que são insolúveis, ou associados a compostos orgânicos, então em compostos orgânicos. Ou então, em relação à ingestão, podem ser micronutrientes, são aqueles que a gente vai precisar ingerir menos de 100 mg por dia, e macronutrientes acima de 100 mg por dia, ok? Então, simbora para os sais minerais, não é isso? Então, vamos começar com o cálcio. Eu vou colocar aqui esses sais minerais, depois eu vou deixar escrito, vou dar um print, você vai e copia. Não se preocupa quanto a isso. Nós vamos falar dos principais sais, tá? Então, você tem cálcio, que é, por exemplo, um macroelemento. Nós temos o ferro, que é um microelemento, mas eles têm participação importantíssima no nosso corpo. Então, eu vou falar dos dois. Agora, molibdênio, selênio. Então, tem alguns que no final eu faço um comentário breve na tabela. Jogo a tabela e faço. Geralmente, os livros, eles abordam isso aqui em tabela, que fica muito massivo, chato para o aluno estudar. Então, preste atenção no que a gente vai falar. Outra coisa, essa aula vai ser a aula introdutória da parte de sais. Por quê? Porque isso aqui se distribui nos outros capítulos de fisiologia, histologia, cálcio no processo de coagulação, você vai ver em histologia. Então, se você é o aluno do primeiro ano do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, é diferente. Porque quando eu falo de coagulação, protrombina, trombina, fibrinogênio e fibrina, o aluno do primeiro ano faz, meu Deus, o que é isso? O aluno do terceiro faz, até me lembro. Entende? Então aqui a gente não pode enfatizar isso, senão fica uma aula enfadonha, uma aula cansativa, com muita informação. Vamos para o aspecto funcional de cada sal, e aí em cada aulinha a gente vai distribuindo esse aspecto funcional mais específico, ok? Então vamos lá, começando com o cálcio. Cálcio é um sal encontrado em leite e derivados, né? Então laticínios, então você tem queijo, você tem iogurte, você tem o leite da vaca, você tem alguns legumes, algumas verduras, né? Como a gente chama, que são verde escuro, então você pode ter no brócolis, você pode ter no couve, tá? Que aí é bem importante para a alimentação. E aí, consequentemente, ele vai estar vinculado a quais funções? Vamos lá. Coagulação, contração muscular, participa das sinapses nervosas e na estrutura de ossos e dentes. Coagulação, contração muscular, sinapses nervosas e na estrutura de ossos e dentes. Coagulação. Levou um corte, é necessário que tenha cálcio nessa região, no teu sangue, para que ele possa ativar os processos de coagulação, protrombina, trombina, fibrinogênio e fibrina, para que você tenha fibras e elas formem um coágulo, fazendo com que ocorra aí um processo de hemostasia. Ou seja, que o teu sangue seja estancado, como a gente diz aqui. Estancou o sangue, né? Fala assim. Então, nesse caso, é importante que tenha um cálcio. Beleza? Especificamente onde, que vai ser quando a trombina vai atuar no fibrinogênio, a gente vai ver mais para frente na parte de histologia. Então, nesse caso, cálcio é importante para a coagulação. Segundo, importante na contração muscular. Então, quando tu pega o músculo,
lapa de músculo, vê? Quando você pega o músculo, você tem a fibra nervosa, a fibra muscular, fiquei nervoso. Quando você pega a fibra muscular, que é a célula, o estímulo chegou, a célula tem que liberar o cálcio que tem dentro dela em todo o citoplasma, tá? Então o retículo liso, que é o sarcoplasmático, eita, bati aqui no microfone, foi mal. Então, o que é o retículo liso, que é o retículo sarcoplasmático, ele libera o cálcio e esse cálcio vai ativar todo o processo de contração muscular, que aí vai ser miosina, actina, as pontes transversais, a quebra do ATP com formação de energia. É um processo complexo, fácil, mas ele é complexo. Então, nesse caso, a gente não vai abordar agora, mas o cálcio, ele participa ativando o processo de contração muscular. Então, ele é importantíssimo para a contração, tá? Sem cálcio, pode ser que você trave o processo de contração muscular. Primeiro foi o quê? Coagulação sanguínea. Segundo, contração muscular. Terceiro, sinapse nervosa. 2 neurônios. Então, eu vou pegar aqui o piloto para ajudar a gente. Neurônio 1, neurônio 2. Eles estão aqui, ó, com um espaço entre eles, um gap. O que é que vai acontecer? Deixa eu só virar aqui para ficar assim, ó. Então você tem o seguinte, você tem esse espaço entre 2 neurônios. Um impulso nervoso vai chegar aqui. Horrível isso, né? Então, agora, vai chegar aqui, vai vir caminhando no neurônio, então vem corpo celular, primeiro dendrito, corpo celular, vem para o axônio, telodendro, botão sináptico. Aqui ele tem que fazer um influxo de cálcio para que ele possa jogar para fora o neurotransmissor, que pode ser noradrenalina, pode ser dopamina, pode ser endorfina. Esse neurotransmissor vem aqui, ó, e toca esse outro neurônio. Quando ele toca esse outro neurônio, gera-se um estímulo e ocorre a propagação dele. Então, para que esse neurônio consiga se comunicar com outro neurônio através da sinapse, jogando o neurotransmissor, ele vai precisar de cálcio para ativar esse processo. Então, cálcio é extremamente importante para a condução do impulso nervoso entre neurônios. Daí, ó, cálcio é importante para a cuca, é importante para o desenvolvimento, no caso, que seria de cognição e não de intelectualidade, inteligência, cognição. Processo todo de desenvolvimento neuronal é importantíssimo cálcio. E por último, e não menos importante, estruturas de ossos e dentes, fosfato e carbonato de cálcio. Principalmente, tá? Para as mulheres, porque tem um alto índice de osteoporose após 50 anos de idade devido aos seus hormônios. Então, nesse caso, mulheres, cuidado com o cálcio. Coma bastante durante a alimentação. Sempre, obviamente, procurar orientações de nutricionista, dos médicos, para que você possa estar fazendo uma excelente dieta, tá? Mas tem osteoporose em homem? Claro que tem, só que em menor percentual. Em mulheres é muito alto. Então já vai uma dica aí para você, no caso, cuidar dos seus ossinhos, tá? Então vamos lá. Coagulação, contração muscular, sinapse nervosa e participação na estrutura de ossos e dentes. Beleza? Esse foi o cálcio. Vamos para o cloro. Cloro carga negativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai dizer que ele é o principal ânion extracelular. Como ele é o principal ânion extracelular, ele é importante para o controle hídrico, controle de água. Osmose? Sim, osmose. Porque lembra que ela vai ser o quê? Osmose é a migração de água de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Então o cloro, não somente, tá? Mas ele como ânion, ele é o principal extracelular. Então, fora da célula. Então, é ele quem vai fazer esse processo de regulação osmótica, ok? Controle hídrico, como você queira dizer, não tem problema nenhum. Segundo fator importantíssimo do cloro, qual é? HCl. HCl é o ácido clorídrico, tá? Então, esse ácido clorídrico faz parte do nosso suco gástrico. Ele vai funcionar como o quê? Como eliminador de bactérias, então ele é excelente na eliminação de bactérias, ativador enzimático, pepsinogênio e pepsina, elimina, no caso, bactérias, já falei, né? Elimina bactérias, ele vai facilitar a absorção de ferro a nível intestinal. Então você vê, ele facilita a absorção de ferro, ativa a enzima, elimina a bactéria e ajuda na coagulação do leite. Então o HCl é importantíssimo para o nosso processo digestório e o cloro está participando desse HCl, que é o ácido clorídrico. Beleza? O cloro, bem mais facinho, né? Enxofre mais ainda, vê só. Enxofre, o que é que ele vai ser? Enxofre, ele vai ser um sal que participa das pontes de sulfeto
nas proteínas. A proteína tem estrutura primária, secundária, terciária, e aí na terciária você tem as pontes de sulfeto. Mas como é que vai ser feito isso? Por que vai ser feito isso? Porque é o seguinte, nós temos alguns aminoácidos que são importantes na nossa dieta, na nossa constituição proteica mesmo, que vão possuir enxofre na sua estrutura. Vou dizer dois deles, tá? Você tem a cisteína e a metionina, esses são os mais padrões. Você tem ainda a homocisteína, você tem a taurina, mas vamos falar da cisteína e da metionina. Metionina, que é o primeiro aminoácido colocado na síntese proteica. Se ligou? Não, professor, nem vi síntese proteica, então esquece, tá? Não vai levar isso em consideração. Ah, tá, me lembrei, show de bola. Então, metionina, que é o aminoácido colocado em primeira instância na síntese proteica, e a cisteína. Então, são dois aminoácidos que possuem enxofre na estrutura. E aí, consequentemente, facilitam a ponte de sulfeto lá na estrutura terciária, tá? Então, enxofre é comumente encontrado em nossas proteínas, no aspecto geral. E aí, ó, só uma dica para a galera que gosta muito de comer aminoácido como suplementação. A produção de gás sulfídrico, gás do pântano, é feita a partir da fermentação desses aminoácidos. E aí você libera o enxofre com aquele cheirinho ruim não, né? Enfim. E aí, resultado. Enxofre, importantíssimo para as pontes de sulfeto nas proteínas. Então, presente em dois aminoácidos principais, metionina e cisteína, e vai fazer a ponte de sulfeto na estrutura terciária proteica. Beleza? Se ficou confuso até agora, para o vídeo, volta e assiste de novo para você elucidar isso daqui. Tranquilo? Então, eu tive que tirar daqui o flúor para que a gente pudesse montar o quadro para vocês copiarem, né? Então, aí você vai dar um print na tela, tá? Tirei o flúor, vou botar ele daqui a pouco no nosso próximo quadro. E aí vou dar o print na tela, você copia. Lembrando que, nesse caso, necessário para o funcionamento dos nervos, sinapse nervosa, comunicação entre dois neurônios, e dos músculos, que seria na parte de contração muscular, deslizamento da actina sobre miosina. No cloro, principal ânion extracelular, então nesse caso é a osmose, ele faz o controle hídrico na célula, por ser o principal íon extracelular, presente no HCl, com todas aquelas funções que a gente falou, que são as funções do HCl, e o enxofre, que é o componente de muitas proteínas porque ele vai estar nos dois aminoácidos, que é a metionina e a cisteína, tá? Então não se esquecer que aqui os aminoácidos são a metionina e a cisteína, ok? Que são os dois aminoácidos que vão conter enxofre na sua estrutura. Beleza? Então vou deixar o print, você copia e a gente volta com o flúor. Valeu! Bom, gente, agora que vocês copiaram, então, o print da tela anterior, vamos para o flúor, né? Então, o flúor, o saldo número 4. Antes disso, só que recapitulando uma informação, que é onde é encontrado o cálcio, são nos laticínios e seus derivados. Então você tem, por exemplo, em iogurte, você tem, por exemplo, em queijo, em alguns vegetais verde escuro, tá? Você tem o cloro você encontra onde? Você encontra no sal de cozinha, que é NaCl. Mas não tem em vegetal? Tem, só que é em baixa concentração. Então é importantíssimo o sal de cozinha, justamente por conter o cloro, né, no seu composto. Então, no caso, o NaCl. Umas pessoas tiram completamente o sal, é complicado, realmente deve-se comer um pouquinho, até porque ele tem o sódio e tem o cloro, né? Cloro que a gente falou aí anteriormente. E o enxofre? Como o enxofre está na cisteína, na metionina, claro, ele está nas proteínas no geral. Então, proteína animal, proteína vegetal, você vai encontrar facilmente o enxofre, né? Então, é um alimento que você, é um sal mineral que você encontra facilmente na alimentação. Beleza? Então, vamos lá, vamos para o quarto. O quarto aqui, o que a gente vai falar, seria o flúor. Então, nesse caso, o flúor, ele é importante para quê? O flúor, ele é importante porque ele vai fazer parte da estrutura dos ossos e dentes. Então, nesse caso, ele fortifica, ele fortalece os ossos e os dentes. Lembrando que esse flúor também vai participar do esmalte dentário. O esmalte dentário ele é composto por hidroxiapatita, que aí é um composto de cálcio. Só que o flúor, quando entra no local da hidroxila, ele cria um novo composto chamado de fluoapatita. Ambos são solúveis em pH ácido. Olha a Coca-Cola no esmalte dentário.
né? Então, olha um probleminha que nós temos aí. Então, essa história de você estar consumindo alimentos muito ácidos pode atacar o esmalte dentário, de fato. Mas aí, a fluoapatita, ela ainda é menos solúvel do que a hidroxiapatita. Então, ela se mantém no esmalte. Daí, dá uma proteção melhor aos nossos dentes. Então, nesse caso, o flúor vai participar da estrutura óssea, no caso, os ossos e dentes, e vai fazer parte de um componente do esmalte dentário, tá? Fortalecendo os dentes contra, por exemplo, a cárie. Beleza? Então, o flúor. Onde é que você vai adquirir o flúor? Água fluoretada, né? Então, o flúor realmente é bem difícil de você adquirir ele em concentrações ideais. Então, a nossa água ela é fluoretada. Então, você vai adquirir isso daí na água mineral. Beleza? Vamos para... Daqui a pouco eu vou colocar aqui e aí você copia na mesma história do print anterior, tá? Não precisa ficar aí nas carreiras, não. Vai prestando atenção no que eu estou falando. E aí, resultado. O próximo íon que a gente vai falar, o próximo sal que a gente vai falar é o fósforo. O fósforo, no caso, ele tem uma importância gigantesca nas nossas vidas, tá? Por quê? Porque, primeiro, ele é encontrado, por exemplo, na molécula de energia biológica, que é o ATP, o adenosina trifosfato. No ADP, adenosina difosfato, e no AMP, adenosina monofosfato. A gente, obviamente, fala do ATP como sendo a moeda energética. Então, você tem um fosfato e ele vai ser um dos representantes do fornecimento de energia para o nosso corpo, tá? Além disso, você pode encontrar o fósforo onde? Fosfato de cálcio, então, estrutura, por exemplo, de ossos e dentes, novamente, e você pode encontrar ele no DNA e no RNA. Então, você tem fósforo no DNA, RNA, ATP e na composição mineralizada, ou seja, em ossos e dentes, tá? Então, o fósforo, ele é de grande importância para a nossa vida. E aí, mais uma dica, como o fósforo vai me dar um componente da moeda energética, então seria bioenergeticamente viável, é importante você consumir, principalmente para quem está estudando e precisa de uma capacidade energética muito boa. Lembrando que ele também vai fazer parte da chamada fosfocreatina muscular, que é o reservatório que nós temos do fosfato. Então, essa fosfocreatina ela é importante para formar ATP rapidamente no nosso tecido muscular. Então, como a gente, obviamente, funciona à base dessa energia molecular biológica, que é o ATP, que é gerado por um processo de respiração e fermentação, nós vamos precisar de fósforo. Onde é que eu encontro o fósforo? Você tem muito em carne, a carne de boi, aves, peixe. Peixe tem uma grande concentração de fósforo, tá? Pena que a gente come tão pouco, pelo menos aqui no Nordeste. Mas o sushi chegou para revolucionar e tal, parará, mas realmente tem uma alimentação muito baixa ainda no que diz respeito a peixe. Mas ele é extremamente importante, tá? Então, o fósforo, ele vai ter essa participação. Então, vamos botar aqui o número 5, que seria o fósforo. Pronto. E o número 6, que seria o ferro. Aí, ó, ferro, ele vai ser um sal extremamente importante para quê? Vamos lá. Primeira coisa, hemoglobina. Como eu falei anteriormente, eu não vou chegar aqui e desenhar a hemoglobina, mostrar o ferro, aonde o oxigênio se liga na estrutura M e a globina que vai ligar o CO2. Não, não vamos fazer isso, porque senão vai ficar bem complexo. Eu preciso só que você tenha a seguinte informação. O ferro está presente na hemoglobina e ele é o responsável na hemoglobina pelo transporte de oxigênio. Então, ele é extremamente importante para o transporte de oxigênio. Beleza? Fora a hemoglobina, nós temos a mio, que é músculo, globina, proteína globulosa. Então, ó, mioglobina, miomúsculo, é um pigmento que tem no músculo, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o oxigênio e reter ele por pouco tempo. É como se fosse um reservatório rápido de oxigênio nos nossos músculos. Então, ele consegue segurar um pouco o oxigênio e ceder ele rapidamente para o nosso músculo. Mioglobina também vai possuir íons ferro. Catalase é enzima que degrada o peróxido de hidrogênio. Então, nesse caso, a catalase também tem ferro, né? Então, ela pega o H2O2, transformando ele em H2O e oxigênio. Também tem ferro na sua estrutura. Cadeia respiratória. Ai, meu Deus, bioenergética. Calma, veja só. Na respiração, nós temos glicólise, ciclo de Krebs e cadeia. A cadeia transportadora de elétrons é a última fase da respiração celular. Ela vai acontecer dentro, vou botar aqui uma mitocôndria, logicamente azul, ela não é azul, ela é vermelha, mas vamos deixar aqui azulzinha. E ó,
Vamos botar ela de vermelho que é melhor, né? Então vamos lá, vamos botar ela de vermelhinho, não custa nada, só para ela ficar aqui, ó, com a ideia do ferro, né? O grupo pirrólico. Então aqui, ó, você bota a mitocôndria. Essa mitocôndria, ela tem na sua crista ou na membrana interna, aqui, ó, proteínas da cadeia respiratória que possuem ferro. E essas proteínas, elas são, por exemplo, aceptoras de oxigênio. Então, o aceptor final de elétrons e hidrogênio, e obviamente vai ter no final da cadeia, é o oxigênio, de fato. Só que esse oxigênio precisa reagir com uma proteína. Essa proteína está aqui, ó, citocromo oxidase. Então, por exemplo, ela vai ter ferro na sua estrutura. Tranquilo? Então, ferro, hemoglobina, mioglobina, vai estar na catalase e também aqui na crista mitocondrial, que aí vai ser na proteína, que é transportadora de elétrons e hidrogênio. Tranquilo? Beleza? Vou deixar o quadro prontinho, vou dar aqui um print, logicamente vou ajeitar isso aqui e vou deixar para você copiar. Beleza? Então vamos lá. Bom, gente, tá aqui então o quadro, tá? Já está anotado, lembrando aqui no caso do flúor, né, que é o componente dos ossos e dentes, protege os dentes, lembrar dessa história do esmalte dentário, que ele tem a fluoapatita, né, que é a hidroxiapatita, que vai ser o flúor vai entrar e vai formar a fluoapatita. Aqui, lembrar que o fósforo, ele está presente nos ácidos nucleicos, então DNA e RNA, ok? ATP, que é a moeda energética, e a fosfocreatina, que é o nosso reservatório energético muscular, beleza? Componente também de ossos e dentes. E aqui o ferro, que é o componente da hemoglobina, mioglobina, hemoglobina no sangue, mioglobina no músculo, a catalase, que vai degradar o peróxido de hidrogênio, e das proteínas respiratórias ou enzimas respiratórias, que fica na crista mitocondrial, beleza? Como, por exemplo, a citocromo. E deixa para falar aqui agora do ferro, por causa de algumas curiosidades que tem em relação ao ferro. Existe uma anemia chamada anemia ferropriva, né? E essa anemia ferropriva, logicamente, ela é combatida com alimentos ricos em ferro. Então, pode ser, por exemplo, o fígado bovino, o fígado de galinha, carne, né? Alguns vegetais como beterraba, tá? E os vegetais, alguns alimentos também, por exemplo, como frutas cítricas. O cara faz, poxa, mas por quê? Porque o ácido, ele ajuda no processo o ácido ascórbico, ele ajuda no processo de absorção do ferro intestinal. Então é interessante que se tome a vitamina C, né, o ácido ascórbico, para que ele ajude no processo de absorção do ferro intestinal, tá? Então, por exemplo, você vai comer uma feijoada, o feijão preto lá, quase que não sai, né? Mas enfim, você vai comer uma feijoada lá, o feijão preto. Geralmente ele é acompanhado de quê? Abacaxi, laranja, né? E o próprio brócolis mesmo também, então o couve, a folha de couve. Então, são alimentos que contêm vitamina C. E, logicamente, vão facilitar a absorção do ferro, tá? Uma curiosidade que sempre perguntam nas aulas é a seguinte: panela de ferro ajuda a absorção do ferro, ou seja, a gente consumindo o alimento cozinhado na panela de ferro, vai realmente ter uma absorção de ferro? Veja, dependendo da situação, sim. Muito louco isso, porque a resposta geralmente é não, tem nada a ver, o ferro da panela fica na panela. Só que tem várias formatações que podem fazer com que o ferro ele seja liberado na comida. Ferro da panela? Ferro da panela. Uma delas é a oxidação. Então, se houver oxidação, você pode realmente o ferro ir para o alimento. Segundo, se você estiver cozinhando um alimento muito ácido, esse ácido pode fazer com que ocorra a passagem do ferro da panela para o alimento e a pessoa venha ingerir esse ferro. E é um ferro que vai realmente tratar a anemia, por exemplo. Isso foi descoberto por um nutricionista em 2004, né? Então, em 2010. Então, nesse caso aí, o que é que vai acontecer? Nós podemos dizer que em algumas condições as panelas de ferro podem contribuir para o enriquecimento de ferro no alimento cozido nela. Entenderam a ideia? Pode, não vamos dizer que em toda e qualquer ocasião o ferro vai ser adicionado, tá? Outra coisa que foi descoberta em 2004, agora em 2004, foi o pulmão bovino. O pulmão bovino ele é rico em ferro. Então em São Paulo foi criado aí um sistema onde eles pegavam o pulmão bovino e formavam um salgadinho. E esse salgadinho era dado para as crianças na merenda, logicamente que não tinha gosto de pulmão de boi, nem falava, tô te dando pulmão de boi, não tem o menor sentido, que o menino não ia comer nunca. Mas era colocado, era enriquecido com essa farinha do pulmão de boi, e aí tratava a anemia das crianças. Então foi um sistema onde você pega um tipo de alimento barato, né? Porque é pulmão bovino,
cria a farinha e faz o salgadinho. Então, desde 2004 isso é implementado em algumas escolas. E aí, consequentemente, é um excelente combate, por exemplo, à anemia, tá? Então, são esses alimentos que a gente tem aí, principalmente carne, principalmente alimentos com sangue, né? O fígado, o próprio fígado, a beterraba, então, são alimentos ricos em ferro, tá? Que vão ajudar aí no processo de cura da anemia ferropriva. Lembre-se, tem muitas anemias, tá? Existem, no caso, diversas anemias. Megaloblástica, perniciosa, a ferropriva. Então, nesse caso, especificamente, estamos falando da falta de ferro, que aí vai diminuir o componente, a hemoglobina e hemácia, e aí realmente pode causar esse processo de anemia. Tranquilo? Beleza? E vamos para os próximos sites. Vou deixar aqui para você já copiar, ok? Não, na verdade, você já copiou, né? E aí vamos para os próximos sais. Vamos aí para o sal de número 7, beleza? Vamos lá. Simbora, pessoal, então, para os últimos sais, tá? Então a gente vai falar sobre eles, os outros sais, que obviamente têm uma participação menor no nosso corpo, molibdênio, selênio, a gente vai usar uma tabelinha no final que você pode dar um pause e ler, tá? Então a gente vai agora para o iodo, vai falar de magnésio, vai falar de sódio e potássio. Daqui a pouco eu coloco aqui sódio e potássio, tá bom? Então vamos lá, iodo. Iodo é um sal que foi obrigado por lei no Brasil a ser inserido no sal de cozinha. Então as salinas, quando extraíam sal, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que tem muitas salinas, ele tirava o NaCl, né? Tirava de águas marinhas, águas salgadas. E aí foi obrigado a incorporar o iodo. Por quê? Porque o iodo ele participa de 2 hormônios tireoidianos. T3, 3 moléculas de iodo. T4, 4 moléculas de iodo. Bem óbvio, né? Então, nesse caso, o iodo ele está participando desses hormônios, que são hormônios do metabolismo. Então, são extremamente importantes para a saúde humana, tá? Então, quando a gente fala do iodo, a gente lembra logo tireoide. Tireoide, T3, T4. 3 moléculas, 4 moléculas. Só que o pessoal do interior não tinha acesso ao iodo. Por quê? Porque o iodo está no mar. Então, no mar, nesse caso, você tem quem? Você tem os frutos do mar, que tem grande quantidade de iodo. E aí você tem crustáceos, você tem os peixes, você tem as algas. E o pessoal do interior não tinha acesso. Resultado, tinha uma baixa absorção de iodo, né? Por pesquisas, os pesquisadores na parte de nutrição e fisiologia supõem até que o iodo ele pode ser absorvido no trato respiratório das pessoas que moram em regiões litorâneas. Vê que interessante. Então você tem como adquirir iodo, lógico, que em baixa concentração, através da respiração. Muito louco isso, né? A biologia ela tem dessas coisas. Mas enfim, a melhor forma, obviamente, seria a alimentação e não respirar, lógico. Então, pessoal do interior com dificuldade de iodo. Não tinha acesso ao alimento com grande concentração de iodo. Então, preferiu-se fazer o quê? Obrigar, em 1953, a colocar o iodo no sal de cozinha e aí todo o território nacional ele tem acesso ao iodo, tá? Esse iodo, participação no T3 e T4. A falta de iodo vai causar problema no hormônio, obviamente diminui o metabolismo, porque vai diminuir a produção de hormônio e pode causar o hipotireoidismo. Aí vem bócio, vem algumas características relacionadas aos processos fisiológicos. A gente não vai falar disso agora, para não ficar muito complexo como a gente tem dito. Tranquilo? Magnésio. Pô, magnésio é tranquilo. Magnésio ele tem uma curiosidade que é o seguinte, ele está na nossa massa óssea. Não, o cálcio não? Sim, o cálcio também. Mas o magnésio, 60% dele é encontrado na nossa massa óssea. Então a primeira função dele é compor os nossos ossos, tá? Então o magnésio é importantíssimo para isso. Controle da atividade muscular e nervosa. O magnésio, ele tem uma participação nos processos energéticos, tá? É bem complexo porque ele tem um complexo, o nome é complexo, ATP magnésio, que vai ajudar no processo tanto de impulso nervoso, ou seja, na atividade neuronal, como no processo de contração muscular, ou seja, atividade de contração muscular. Tranquilo? Além disso, o magnésio participa como cofator. O que é isso? Ele é um sal que vai estar incluído em uma proteína, enzima, e vai ativar ela em sua atividade. Então existem diversas enzimas que podem usar o magnésio como cofator. Então vamos lá, massa óssea, constituição óssea, atividade neuronal e muscular, e é um cofator. E por último, o magnésio, ele participa, da estrutura da molécula da clorofila. Então ele é muito similar ao ferro na hemoglobina. É o magnésio na clorofila. Então os vegetais têm muito magnésio porque na clorofila você tem a molécula central que vai obviamente dar toda a estrutura da molécula da clorofila, tá? Então um dos alimentos ricos em magnésio você já pode suspeitar, né? Todo ele que tem clorofila. Então foi verdinho, em vegetal, claro. Aí você tem o magnésio. Beleza? E pra gente finalizar aqui, você tem o sódio,
e o potássio. Então aqui, ó, 9 sódio, então deixa eu botar mais ou menos aqui a distância, aqui 9 sódio, e temos o potássio, falei 30 vezes sódio, né? Potássio. Ok? E aí depois quando eu for escrever aqui para deixar o quadro para o print, eu faço uma reorganização, tá? Porque o potássio ele tem uma quantidade maior do que o sódio de participação nos processos biológicos. Sódio. O sódio ele é o principal cátion, ou seja, ele vai ter carga positiva extracelular. Então, função, regulagem hídrica. Então, controle osmótico. Tá? Isso é bem importante para a célula. Então, já que ele é o principal cátion extracelular, então você tem muito mais sódio fora das células, ele vai ser um regulador hídrico. Tá? O potássio, por sua vez, é o principal cátion, também tem a carga positiva dentro da célula. Então, ele também é responsável pelo controle hídrico osmótico. Ok? O sódio e o potássio, eles são responsáveis pela condução do impulso nervoso. A condução do impulso nervoso em um neurônio nada mais é do que entrada de sódio e saída de potássio, tá? Então, se eu for um neurônio, condução de impulso significa entrar sódio e sair potássio. E isso seria o responsável pelo processo de condução do impulso nervoso. Por isso que a gente diz que sódio e potássio, eles participam da condução do impulso nervoso. Tranquilo? No sódio, finalizou. Vamos para o potássio. O potássio tem outras participações que são importantes, que é, por exemplo, o controle da atividade muscular no processo de contração. Então, por isso que às vezes lhe falta potássio e você pode ter cãibra. Cãibra tem uma diversidade de ações que vão gerar ela, tá? A gente aqui não vai entrar nessa ideia da cãibra, porque tem a história do ácido lático, tem a história de baixa oxigenação e formação de ácido lático, tem um processo de fadiga, ou seja, o acúmulo desse ácido ou a falta de sais, que seria uma cãibra fisiológica. Então não vamos entrar nesse contexto. A questão é, esse potássio, ele auxilia o processo de contração muscular. E com a perda dele, você pode favorecer o processo de fadiga e cãibra muscular, tá? Cãibra muscular. E aí, consequentemente, você vai ter o potássio participando desses eventos, ok? Então, só adicionando isso daí em relação ao íon potássio. Beleza? O que é que eu vou fazer? Vou organizar tudo direitinho aqui, colocando esses sais e as suas funções. Vou deixar a tela para você aí dar o print, beleza? Então, agora, vamos lá. Pronto, e esse aqui então, o último íon, tá? Depois a tabelinha, e aí o potássio, né? Que é o principal cátion, também assim como o sódio, só que o sódio é extracelular, ele é intracelular, tá? Lembre-se da regulagem hídrica por conta disso, tanto o sódio quanto o potássio, né? Ainda tem um cloro, né? Que aí você lembra, que é o ânion. É importante na atividade muscular, então o potássio, aquela história que a gente falou, né, da perda do potássio e tal, tem até aquela história de comer banana, porque tem potássio e ajuda na contração muscular, né, você já deve ter ouvido falar muito nisso, isso é verdade, de fato, né, e ele é essencial para a atividade dos neurônios, que é o impulso nervoso, também é sódio e potássio, tá? Então, mais uma vez, eu vou deixar aqui na tela o print, tá, para você copiar, e aí, fico feliz que vocês tenham acompanhado aí toda essa parte de sais. E aí, vamos para a próxima, tá? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até lá!